Boa tarde. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma palestra. Hoje a gente está com a presença de dois professores, né? O Danilo e a Daniela. A gente teve as duas Carol, os dois Marcelo, e agora a gente vai ter o Danilo e a Daniela. Então eu convido eles para virem aqui e a gente vai ter um pessoal online ali também. Daí, se eles tiverem dúvida, eu repasso para vocês. Aí, se vocês puderem ficar aqui no campo de visão, digamos assim, deles, né? Mas está bem amplo ali, acho que vai pegar bem certinho. Olá, pessoal, tudo certo? Olá, boa tarde. Vou me controlar, né? Porque minha voz já é alta, eu falo com o microfone. Eu também. Eu nem sei se é necessário o microfone, se tá ruim ou a voz. Ah, tem pessoal online. Tá bom. Então tá. Olá, pessoal online também. Vamos ver quem tá online. Tá ótimo, vamos lá. Os nomes pequenininhos ali, não consigo ler nenhum. Então, a gente dividiu a nossa apresentação, né? Vamos nós dois, então. E então eu vou trazer mais do ponto de vista dentro da quiropraxia. E a professora poderia, então, esclarecer para nós mais detalhes a respeito dos medicamentos, provavelmente, né? Então, o que eu preciso apresentar para vocês, basicamente, é a contextualização geral, dar um resgate, então, no até que ponto os fármacos são importantes para nós, né? Tanto da conduta clínica quanto da avaliação. Então, assim, resgatando inicialmente da avaliação, sempre que a gente avalia o paciente, a gente tem que ver o que é sinais e sintomas, né? Então, os sintomas é tudo aquilo que o paciente sente, né? E os sinais é tudo aquilo que a gente consegue observar no paciente. Então, na nossa avaliação, inicialmente, a gente faz a anamnese, e na anamnese é extremamente importante uma pergunta: está tomando remédio? E por qual motivo? Então, a gente precisa saber todos os remédios que o paciente toma e por que ele toma aquelas medicações. O que acontece é que a gente está muito focado no quadro álgico do paciente. Então, o paciente ele provavelmente tem uma dor, por isso ele está vindo nas consultas. E o fato do paciente estar tomando remédio para dor é porque provavelmente aquela dor ela fugiu do controle. Então, o paciente ele sempre vai optar pelo remédio quando a dor ela passa do tolerável. E o tolerável, obviamente, é uma dor, né? Então, para uns vão tolerar mais dor, outros vão tolerar menos dor. Então, o paciente, obviamente, ele vai procurar um auxílio profissional ou vai comprar por conta na farmácia uma medicação. E essa medicação que ele vai tomar, às vezes o paciente não sabe nem direito que remédio está tomando, alguém indicou para ele tomar. Então, a gente precisa saber qual é o remédio. Então, pode ser qualquer remédio, né? Então, a primeira coisa é saber que o paciente, se ele está medicado ou não e por que ele está medicado. Então, a gente tem que fazer um resgate de quais condições patológicas esse paciente tem, e aí saber, então, quais remédios que toma, porque a gente tem que fazer também uma análise não só com relação à dor do paciente, mas de alguma outra, talvez, possível complicação que o paciente possa vir a ter, inclusive na dependência da combinação das medicações, ele pode vir a ter alguma complicação. Ou, às vezes, a medicação ela gera um efeito colateral que pode ser até a dor que o paciente está sentindo na hora da consulta. Então, saber o efeito do remédio, qual remédio, para nós é extremamente importante, porque dependendo, pode ser definitivo por quadro clínico de uma dor que a gente está tratando, que, na verdade, a causa da dor pode estar associado com o uso de determinada medicação que aquela pessoa, de repente, não pode usar. Vou dar um exemplo prático, bem recente meu, é uma história meio dramática, mas a história é assim: o paciente veio, ele tem um quadro de dor de origem discal, com degeneração, paciente com 60 e poucos anos, e um paciente que já fez 3 cirurgias na coluna. Ele tinha a última, inclusive, ele fez dissectomia parcial,
foramenectomia, que ele abre o tamanho do forame, e laminectomia, de vários segmentos. Todas cirurgias minimamente invasivas, mas ele tinha também muita aderência, como ele fez um corte, as cirurgias das primeiras que ele fez faz mais de 30 anos, e elas não eram por vídeo, então quando fazia o corte, tinha muito sangramento, e aqueles sangramentos eles geravam aderência entre os tecidos. E então o que acontece é que o paciente acaba desenvolvendo muita rigidez, e ele foi desenvolvendo uma rigidez progressiva, e aquele quadro de múltiplas lesões discais ele foi melhorando e agravando à medida do tempo. Então, a última cirurgia fazia uns 3 ou 4 anos que ele tinha feito, e ele era um paciente meio assim, como é que eu vou dizer, negligente com a própria saúde, então várias coisas ele não sabia direito, ele tinha uma patologia lá que ele não sabia bem como é que era, nem a cirurgia, a primeira vez que ele veio, ele sabia como é que tinha sido feita, e ele tomava vários remédios para dor, e que ele nem sabia o nome, obviamente. E aí, as primeiras consultas eu fui com bastante receio de mexer nele, sem ter um exame, né, e à medida que eu fui atendendo ele, eu fui fazendo técnicas bem pouco invasivas, aí depois de uma terceira ou quarta visita, ele me traz uma ressonância da lombar, que me deixou mais sossegado, para poder mexer, e aí no final das contas, eu estava tracionando a coluna dele na mesa de flexão e extração, trabalhando com técnicas miofasciais, ajustando a torácica mais na manha, a lombar fazia mais uma tração manual, não chegava a fazer o ajuste manipulativo, e ele teve uma melhora fantástica, né, então ficou super satisfeito, tudo mais, isso no final do ano passado. E aí ele voltou em abril por prevenção. E aí fiz uma consulta, em maio ele voltou de novo por prevenção, e aí ele voltou em junho, e a dor dele tinha voltado, estava bem forte a dor dele. E aí eu avaliei ele e tal, tomando remédio para dor, não, estou tomando remédio. Tá, mas qual remédio? Ah, não sei, mas desde quando está tomando remédio? Que isso é outra pergunta importante. Desde quando está tomando remédio? Porque o camarada, tem paciente que o remédio é para tomar por 2 semanas e a pessoa está 2 anos tomando, né? E aí o paciente, não, eu tomo esse remédio já há muito tempo e tal. E aí tá, nem me ative a isso. E aí eu tratei ele. E aí eu disse, volta, isso era uma quarta, volta na sexta. E aí na quinta-feira me ligou a filha dele, desmarcando a consulta. Aí eu, não, tudo bem, tá tudo bem com ele. Não, ele não tá muito bem, mas depois a gente se fala. Não, tudo bem. E aí tem como marcar para segunda? Marcamos para segunda. E aí no sábado estava eu bem feliz, me liga, me manda uma mensagem, o pai não vai poder ir, ele está dando entrada no hospital agora. Tá tudo bem e tal, não entrou em maiores detalhes. E aí eu fiquei com ela, tá entrando no hospital, por que será? Aí mandei uma mensagem, ela me respondeu depois, não, é que ele deu uma piorada muito forte. Depois da consulta, sim, depois da consulta. Aí eu fiquei super tranquilizado, porque depois da consulta ele tinha ficado bem pior, porque estava dando entrada no hospital. Aí mandei mensagem, não respondia, cheguei até a esquecer. E aí esqueci por semanas. E aí umas 2, 3 semanas depois, acontece uma coisa assim, a hora que eu vou dormir, eu dou uma resgatada. E aí eu dei uma resgatada. E aí peguei o celular e mandei uma mensagem para a filha dele. E o teu pai, como é que tá? Ele tá no hospital agora. Quer falar com ele? Ele tá até agora no hospital? Sim. Posso ligar? Não, agora não dá. Tá complicado. Aí eu, aí deu um tempo, aí liguei de novo e aí ele atendeu finalmente. Como é que tá? Não, tô muito mal, vou entrar em cirurgia agora. E aí... aí eu fiquei pensando, o que a gente fez na última consulta? E aí você fala, mas o que aconteceu? Não, assim, foi o seguinte, eu fiz a consulta contigo, eu tava melhorando e tal, mas aí eu fui no banheiro, e aí veio sair só o cocô, saiu sangue, e ele ficou apavorado. E aí ele deu entrada no hospital, e aí descobriu que ele tinha várias ulcerações, pelo uso contínuo de medicação. Nada a ver contigo. Mas estou quase morrendo. Tá bom. Aí a gente fica preocupado com o paciente e tal, mas no final das contas deu tudo certo. Mas ele tomou a medicação por tanto tempo que ele teve ulcerações e sangramento. E complicou horrores o caso dele, mas no final das contas deu tudo certo. Ele teve uma melhora. Eu não me lembro exatamente que tipo de cirurgia foi feita, mas ele tem ele tem que monitorar e ele trocou os remédios que ele tomava, porque aqueles que ele estava tomando ele não podia mais tomar, justamente por causa das ulcerações que ele tinha. Bom, então esse é um caso de complicação que o paciente teve pelo uso crônico de medicação, tipo, muito além do normal. Tipo, ele tomou remédio para dor por anos a fio. Não.
E aí o paciente veio e perguntou se eu fazia, que ele tinha olhado um vídeo e ficava apavorado. Eu disse, não, que com ele a gente não ia fazer. Só com ele. Aí eu me perdi, pô, Nilo. Então, a questão da avaliação, tu tem que saber qual remédio, por que tá tomando. E aí depois entra uma outra coisa da medicação, que é assim, uma pergunta básica é qual remédio, há quanto tempo tu tá tomando, e se esse remédio tem impacto sobre a tua dor. Então, tá tomando remédio qual? E ele alivia a dor, ele alivia, a pergunta básica, ele alivia total, parcial, ou não tem impacto nenhum sobre a dor? Isso vai na anamnese. Num outro ponto é quando a gente vai examinar o paciente. Quando o paciente está medicado, a avaliação ortopédica ela é completamente diferente. Por quê? Porque existem testes ortopédicos que permitem que a gente visualize uma alteração e tem testes ortopédicos que dependem da sensação dolorosa para que a gente possa fazer a interpretação da avaliação ortopédica ou até de um teste de movimento. Então, se o paciente está sob efeito de medicação, essa tua análise ela cai por terra na hora, principalmente dependendo da medicação. Às vezes é uma medicação leve, até que não te preocupa tanto. Mas dependendo da medicação, nossa, a camarada está ali anestesiado. E aquele teu teste ele não vai ter valor nenhum. Tá? Então, por exemplo, testes básicos, por exemplo, a elevação da perna reta, saber se a flexão dói, saber se a extensão dói. Vou entrar num estágio mais avançado ainda, quando a gente vai fazer o uso da mesa de flexão e extração, a gente tem que fazer o teste de tolerância. A gente tem que levar o paciente no ponto de tensão e ver se ele tolera o ponto de tensão antes de fazer o ajuste. Mas o paciente está tomando um remédio triforte para dor. E aí a questão é, será que esse teste que eu estou fazendo, ele é válido? E a resposta que eu vou dar para vocês é que não. Vocês não podem interpretar os testes de forma literal quando o paciente está tomando uma medicação forte para dor. Não dá, infelizmente não dá. E aí não tem ninguém que possa dizer para vocês, até aqui tu pode, até aqui tu não pode. Vai muito da interpretação do momento. E eu me lembro que um professor sempre me dizia assim, na dúvida faz menos, na dúvida dá um passo menor e interfere menos na condição do paciente para tu ter certeza de que tu vai poder fazer o procedimento com segurança. Então, a gente sempre fica com dúvida, não tem aquela coisa assim, eu estou super tranquilo porque eu atendi meus pacientes e ninguém ficou com mais dor. Eu não posso dizer isso porque não é verdade isso. Eu posso ter pacientes que estão tomando remédios para dor, que eu examinei eles e que a minha avaliação ela é inconclusiva. E aí, a gente também vive num ambiente capitalista, onde eu preciso trazer um resultado para o meu paciente. Então, eu não quero que chegue meu paciente e eu não faça nada, porque eu estou tomando remédio, então eu não vou fazer nenhuma intervenção. Ninguém é bobo de fazer isso, né? A gente sempre faz alguma intervenção, e a gente precisa fazer alguma intervenção que o paciente consiga perceber algum tipo de resultado. Mas na dependência do medicamento que o paciente estiver tomando, na dependência da complexidade que é a situação, talvez esse resultado seja muito pequeno, se é que o paciente vai perceber algum tipo de resultado. Existem também remédios que o paciente toma e que estão tendo efeito sobre a dor do paciente, mas o paciente diz, eu estou até agora com a mesma dor. E aí isso vai muito da percepção dolorosa que o paciente tem, porque o remédio, na verdade, está fazendo efeito. Só que o paciente espera que o remédio tire completamente a dor. Enquanto ele estiver sentindo algum tipo de dor, porque até então ele não sentia dor nenhuma, eu ainda estou sentindo algum nível de dor, então eu ainda estou com um problema. Mas aí o paciente experimenta parar de tomar a medicação, e aí ele tem o agravo da situação e ele volta a perceber o quanto aquilo é importante, o quanto aquela dor, ela na verdade, ela é intensa. E ele não percebia porque estava tomando remédio, e ele tinha a falsa sensação de que a dor era o mais forte que tinha e o remédio não estava tendo efeito nenhum. Bom, e a outra situação é o paciente que toma medicação e força. Por exemplo, toma remédio e vai trabalhar, e tem um esforço laboral intenso, de esforço físico, sobe e desce escada, estou com uma dor horrível no joelho, tomo remédio, vou trabalhar, não senti nada, deu tudo certo. E aí o que acontece? O remédio ele tem um outro problema, é que ele mascara o que o paciente pode e não pode fazer. Então, sempre entender que a dor, ela tem uma função. A dor é que nem o cavalete que está no meio da via. O cavalete que diz, não passe por aqui tem um buraco. Ou a fita, coloca uma fita, esse ambiente. Ou coloca um cavalete, aqui é um ambiente escorregadio. É essa a função da dor. A função da dor não é incomodar. Na interpretação do paciente, a dor é um problema. Então, tem um cavalete no meio da via, tira aquela porcaria daquele cavalete e vamos seguir.
vamos seguir em frente, vamos cair no buraco e morrer, né? Ou destruir o carro inteiro. Então, a dor, ela serve para quê? A dor serve para que tu possa interpretar o que tu pode fazer e o que tu não pode fazer, que pode agravar a dor. Então, assim, se o remédio ali é tão ruim, assim, se eu vou tomar uma medicação para dor, ela vai tirar a minha dor e eu vou passar a não perceber o que dói, o que não dói, e eu fico sem esse aviso, aí eu vou interpretar assim, então o remédio não serve para nada. Não, mas é que acontece, é que a dor, ela vai tirar a tua dignidade. E tu precisa tomar um remédio para recuperar a tua sanidade mental. Porque tem aquela dor que ela é tão intensa que tu não consegue pensar mais em nada que não só no teu joelho. Eu sou o seu joelho, eu sou o seu joelho, eu sou o seu joelho. E aí tu precisa tomar a medicação para conseguir relaxar e conseguir se preocupar com outras coisas no teu dia que não só o teu joelho, a tua lombar. Isso no caso, falando da questão do analgésico. E tem a minha questão do efeito que se tem quando a gente tem uma lesão, do excesso de inflamação. E o excesso de inflamação gera uma menor capacidade do corpo de se regenerar. Então é importante tomar um anti-inflamatório para reduzir aquele excesso de inflamação e eu conseguir permitir um nível de cicatrização tecidual. Mas é importante que, na ideia de se tomar um remédio, se tenha o que a gente chama de repouso. Para, alivia, reduz, freia ou para, né? Isso que tem que ser seguido do uso da medicação. E quando a gente vai fazer a intervenção tocar no paciente, examinar e tratar, se o paciente está medicado, a gente tem que respeitar isso também, porque a intervenção ela também envolve modificações no paciente que são dependentes da sensação dolorosa. Então, a medicação, se o paciente está medicado, a medicação ela interfere na nossa avaliação física, onde a gente não consegue concluir a avaliação, porque a gente precisa da sensação dolorosa para fazer a interpretação, e a gente precisa também da dor para saber até que ponto a gente pode forçar sem agravar a condição. Lembra as liberações? Quem já aprendeu as liberações miofasciais? As liberações miofasciais, você tem que apertar o ponto e dar uma dor de 0 a 10. 0 não dói nada e 10 o máximo de dor que o paciente tolera. E a liberação tem que ter uma nota 5, uma dor moderada. Então, a liberação tem que ter uma dor moderada. Mas se eu estou tomando uma medicação para dor, que tem impacto sobre a sensação dolorosa, a palpação, eu vou apertar 8 aqui. E o paciente não vai sentir tanta dor assim. E aí eu vou estar liberando, fazendo um monte de coisa. E o paciente, não, na hora não senti nada. Mas aí chegou a hora de parar o remédio e, nossa, a minha dor aumentou horrivelmente. Mas aí tu não tem o termômetro para saber até que ponto tu pode estar forçando a estrutura do paciente. Fica até difícil depois, né? Pode passar para mim. Eu acho que eu vim aqui um pouquinho mais para trazer esse contraponto, né, farmacológico. A coisa que eu mais ouço quando eu começo a dar aula de farmacologia, e eu dei para vários de vocês que estão aqui agora, é por que eu preciso entender de farmacologia? Né? Porque, na realidade, eu estou aqui justamente para tentar livrar um paciente do medicamento. Né? Então, é muito que eu ouço, assim, por que eu tenho que saber disso? Alguns não, alguns gostam, não são a maioria, né? Então, hoje eu quero trazer para vocês um pouquinho de como o fármaco influencia na vida desse paciente e reconhecer alguns deles que vão estar muito presentes na vida profissional de vocês. Uma questão bem importante, o Danilo estava comentando, é a questão do mascarar, né? Mascarar a dor, isso eu comento até com vocês, né? Então, a dor, ela é importante, né? É uma sinalização de sobrevivência. E quando a gente usa um analgésico, que é excelente, né? Porque ele alivia a dor, ele também tem alguns prejuízos bem importantes, né? Como reduzir a sensação dolorosa, que é um sinal de alerta, de cuidado. E aí, uma coisa que eu preciso contar para vocês é o seguinte. Pode passar para mim. A gente fala, não, mas eu não vou prescrever, eu não vou trabalhar com paciente medicado. Mas eu fazendo esse slide, eu fiquei apavorada. Porque o último dado que eu tinha visto era ali o de 2018, né? Esqueci de atualizar. E agora eu fui atualizar. Isso aqui é a automedicação no Brasil. Só para vocês terem noção, hoje, né, uma pesquisa encomendada pelo CFF e realizada pelo ICTQ, 2023 foi realizada agora em agosto. 89% da população brasileira se automedica, né? Então, faz uso de algum medicamento? Não, não faço. Por quê? Porque comprar um medicamento na farmácia não é fazer uso de medicamento, né? É só aliviar a dor naquele momento.
Eu costumo brincar também com o pessoal que tem aula comigo, que eu fico indignada quando eu chego na farmácia e tem oferecendo nas gôndolas, né? Chega até propaganda, compre 2, né? E ganhe 4. É um absurdo. Por quê? Porque isso é medicamento, isso tem impacto na saúde do paciente. Outra coisa que eu costumo responder para os pacientes não, para os alunos, quando eles me perguntam para que estudar farmacologia, é que a gente decidiu olhar o paciente, né? Tudo que compõe esse paciente. Inclusive o estado geral dele, que é sob efeito de fármacos. Grande parte deles estão sob efeito de fármacos. E quais são desses fármacos os mais, né, adquiridos? Ou nem falar de adquiridos agora, porque depois eu vou mostrar para vocês os adquiridos. São mais utilizados. A gente vai ter aqui, ó, em primeiro lugar, analgésico. 64% dos fármacos de automedicação são analgésicos. Eu duvido eu perguntar para vocês agora aqui e ninguém ter utilizado um analgésico por automedicação na vida. Todo mundo já usou, né? É impressionante. E ninguém considera que usa medicamento. As pessoas consideram que usaram uma vez, mesmo que use quase todos os dias. Então, essa é a grande questão. Grande parte dos pacientes de vocês vai procurar vocês pela dor. E grande parte vai estar sob efeito de analgésico. Então, esse cuidado de entender e interpretar, né, como está o estado geral do paciente utilizando analgésico, que é diferente de não utilizando, é um baita trabalho e tem que conhecer um pouquinho de farmacologia. Né? Outro, olha só, antigripais, aqui no Rio Grande do Sul, esse ano, né, está super justificado essa utilização, e relaxantes musculares, que é outro fármaco que é muito utilizado pelos pacientes que vão procurar você. Né? E nem sempre é usado de forma correta, porque a gente tem uma escala da dor da OMS, pode me interromper, Daniel, que quando eles desatam a falar, né, eu falo, que mostra que a gente deve iniciar na dor leve com dipirona, paracetamol e AINES, mas alguns já usaram outras coisinhas antes. E na hora que tem uma dor leve, a desculpa é, já não faz mais efeito para mim. E acabam utilizando outros fármacos, né? Por exemplo, tramadol ou codeína, frequentemente prescritos, porque eles são com retenção de prescrição, para aliviar dores que talvez não necessitassem da utilização desses fármacos. Então, na escala da dor da OMS, fala que dor leve deve iniciar com fármacos, né, de uso leve, mas seguros, enquanto na dor moderada, sim, se associa o que a gente chama de opioides fracos, enquanto que na dor intensa a gente vai ter, dependendo do tipo de dor intensa, uma gama maior de fármacos para tentar, né, auxiliar nesse alívio. O que a gente vê frequentemente é que quem chega aqui, depois não consegue reconhecer aqui. Né? Tem medo de chegar lá de novo. Então, procura já, médico, enfim, prescritores, que consigam fornecer os fármacos para evitar, né, chegar em dor intensa. Então, a gente vai ter que aprender a reconhecer esses fármacos e aprender a lidar com esses pacientes que estão sob o uso desses medicamentos. Dor insuportável, a gente vai usar bloqueio já, né? E vários fármacos adjuvantes que eu comento depois. É importante que vocês memorizem o nome desses fármacos. Muitos deles, obviamente, vocês vão reconhecer, talvez só pelo nome da marca em si, né? Isso aqui é o componente mesmo. Então, tem várias marcas diferentes que o paciente vai relatar para vocês, mas é importante saber qual medicamento o paciente está tomando para conseguir também mensurar o quadro de dor do paciente. Por exemplo, assim, eu estou morrendo de dor, estou com uma dor horrível. Qual remédio estou tomando para dor? Não estou tomando nenhum. Então, talvez a dor não seja tão grande assim. Ou então, por exemplo, assim, estou com uma dor horrível e tudo mais, mas quando eu tomo lá a minha dipirona, alivia totalmente a minha dor. Bom, então a dor talvez não seja tão grande assim. Então é importante saber qual o remédio e é importante saber sempre perguntar, esse remédio, ele alivia a tua dor totalmente, parcialmente ou não alivia nada a tua dor? Então sempre conseguir analisar a partir dessa escala. Ai, meu Deus. Porque na dependência de qual intenso é a dor, a gente consegue mensurar o quadro de dor. E outra coisa é que a dor ela é uma emoção, né? Então, às vezes, aquela dor talvez seja até uma depressão, por exemplo. Pode ser um componente psíquico que, de fato, gera dor e a pessoa precisa se medicar. Ela se acostuma com um remédio mais forte, ela não tem medo de sentir a dor de novo. E aí, depois, o corpo também se acostuma com a medicação. Eu vou mostrar um pouquinho deles agora, né? Eles têm
me conhece sabe que eu adoro falar um pouquinho dos fármacos, aí eu vou trazer um pouquinho deles para mostrar para vocês e para relembrar para vocês, né? Porque grande parte já viu. Pode passar também. Então, na realidade, a maior parte ali é analgésicos, então eu vou começar mostrando bem pouquinho para vocês, só para vocês lembrarem, olhar o nome e reconhecer. Porque uma das principais objetivos aqui para nós que não somos prescritores é entender o que o paciente tem, exatamente isso. Olhar o fármaco e entender se essa dor é leve, se é moderada, se é inflamação, se é depressão, se é ansiedade, né? Então, reconhecer os fármacos já é um baita caminho para a gente conseguir tratar o paciente de forma integral. Tá? Então, aqui, nos analgésicos, a gente vai ter os não opioides, AINES e opioides. Pode passar? E aí, a primeira escolha é aquela que todo mundo diz, já não funciona mais para mim. Mas ela não é segura, é o paracetamol. O problema é que, pela segurança, é no tempo correto, na dose correta. Né? Não é utilizar 30 dias por mês, 3 vezes ao dia. Aí já estou tendo uma toxicidade, né? Um problema hepático importante. Então, ele tem segurança nas doses habituais. Ele é a primeira escolha para dores eventuais. Ele não deve ser utilizado de forma crônica. Ai, meu Deus, acho que é o meu. Fica ruim assim? Não, né? Melhor que esse barulho. Nos assustando a cada 5 minutos. Então, o que acontece? Quando a gente vê o paciente utilizando fármaco, né? Normalmente, já no anterior, ele já não usa mais o paracetamol, né? Ou usa o paracetamol de forma crônica. Os dois mecanismos são inadequados. Tem também uma outra alternativa que é considerada a primeira escolha aqui no Brasil, que é a dipirona, que eu acho que vocês conhecem como Novalgina, Neosaldina, talvez, né? O paracetamol tem vários medicamentos também, como Tilex, só que ele está acompanhado de outro medicamento, Tilenol, certo? E a Novalgina é um medicamento relativamente bem eficiente. Só que ele tem um pequeno problema. 2, na realidade. O primeiro deles, né, que ele age até um pouquinho diferente, ele é interessante porque ele não é anti-inflamatório. Então, quando eu quero só para dor, ele é interessante. Só que ele é proibido em mais de 80 países. Por que ele é proibido em tantos países? Porque ele tem efeitos adversos muito severos, muito perigosos. Então, ele pode causar aplasia medular, né, neutropenia, diminuir de uma forma absurda a imunidade desse paciente, levando inclusive à morte. E aqui, como a gente tem uma mistura populacional, fica até difícil prever qual é a incidência desses efeitos adversos. E ele também causa, a Novalgina, né, a dipirona, causa muita alergia, hipersensibilidade, em grande parte dos pacientes. Não é difícil você olhar aqui, provavelmente alguém tem alergia, né, tem hipersensibilidade à dipirona, é muito comum. E o pior é quando descobre só na hora que está utilizando. Né? E frequentemente não associa a utilização do fármaco. Então, a Novalgina ou a dipirona é um fármaco bem interessante, mas com muitos efeitos adversos. E aí a gente coloca na balança, será que vale a pena? Né? E o nosso paciente, sob o efeito dele, ele tem que estar bem informado que ele não pode ficar fazendo uso crônico. Em decorrência, né, do risco de ter esses efeitos adversos. Eles acham que é, Neosaldina, gente, tem propaganda na TV, é seguro. Mas não é, né? Tá na gôndola, tá exposto. Eu posso pegar a qualquer hora, posso escolher 5 medicamentos, os 5 tem dipirona. Eu vou lá, escolho Neosaldina, escolho Dorflex, escolho todos eles com dipirona, né? E faço uma quantificação absurda que leva a mais efeitos adversos. Então tem que ter um cuidado bem especial. Isso acontece também com o paracetamol. Aqueles chazinhos inocentes para dormir, né? Mais a dor nas costas. Então, tomo um para dor de cabeça, o outro para dor nas costas. Os nomes tudo diferentes, né? Tem lá, Tilenolcinos, o outro é... Eu sou até ruim como comercial, mas aqueles chazinhos para, né, dormir, para gripe, todos com paracetamol. Fiz dose tóxica. O fármaco que era ok de efeito adverso, agora está causando toxicidade. Então, todo fármaco tem um lado bom, mas a gente também tem que entender que tem um lado bem complicado. E os AINES, que é o caso, provavelmente, né, do efeito do paciente do Danilo, tem um problema ainda maior. Porque além de ser analgésicos, eles são anti-inflamatórios. Então, quando eu quero que seja anti-inflamatório, bacana, né? Então, eventualmente, a inflamação foge do controle mesmo. A inflamação e dor é bom. Mas quando elas fogem do controle, a gente precisa fazer o uso de algum fármaco. Só que eles têm muitos efeitos adversos.
em decorrência da inibição e do mecanismo de ação deles. Então, lá, o ácido acetilsalicílico, sempre quando eu dou aula disso, alguém fala assim, eu, quando era pequeno, tomei um AS infantil, né? Então, todo mundo já teve contato, conhece, já ouviu falar de aspirina, certo? Então, é muito comum, é muito presente no nosso dia a dia. Aqueles Engov, já ouviram falar? Eu fico furiosa, aquilo tem ácido acetilsalicílico, que tem efeitos bem complicados, né, adversos. E parece que em festas a gente vai e tem, né, distribuído no banheiro, né? E é um anti-inflamatório. Ibuprofeno, cetoprofeno, naproxeno. Um que está muito na moda, o cetrolac. Provavelmente pacientes de vocês vão, né, Paragesic, já ouviram falar? Né? Os pacientes de vocês, provavelmente, os que têm mais dor, sempre falam, não, esse é um ótimo medicamento. Mais que isso, ele tem um efeito maior que os demais em proteção gástrica, então pode causar ulceração, né? Diminuição dessa proteção gástrica. Como ele também é inibidor de agregação plaquetária, pode causar sangramento digestivo alto. Olha só, é dor, certo? E levar um paciente à hospitalização e, inclusive, ir parar, né, numa CTI da vida, tá? E a gente tem ainda problemas renais importantes com o uso crônico desses medicamentos. Além de tudo isso, a gente tem uma inibição da nossa imunidade, que é super importante. A inflamação é fundamental. Se eu faço uso de anti-inflamatório de forma recorrente, eu fico mais exposto a infecções de recorrência, né? Então, isso às vezes a gente não tem essa noção. E leva os anti-inflamatórios como analgésicos. O ibuprofeno, o Advil, já ouviram falar? Né? Faz efeito de dor de cabeça super rápido. Às custas do quê? De toda a minha resposta, né, imunológica. O que mais que a gente tem, então? A gente vai ter os opioides. Eu trouxe uma figurinha de aula, eu prometo que eu não vou explicar tudo isso de novo. Eu só vou contar para vocês que a gente tem, na via nociceptiva, uma série de fatores que interferem na percepção de dor. E quando a gente fala de AINES, a gente diminui, né, os fatores que desencadeiam essa dor. Os AINES são aqueles anti-inflamatórios não esteroides que eu falei. Ácido acetilsalicílico, diclofenaco, ibuprofeno, né? Então, eles vão diminuir a dor, diminuindo a percepção, ou seja, as moléculas que são produzidas para serem entendidas como dor. Só que a gente tem um outro grupo aqui, que são os opioides. Já ouviram falar? Acho que a maioria de vocês já ouviu falar. Esse é só com prescrição, mas esse tem um problema adicional que eu já vou contar para vocês. Então, aqui, por que eles são tão queridos, né, pela população em geral? Porque além de diminuir a percepção de dor, ou seja, né, a transmissão dessa dor, ele diminui o componente afetivo da dor. É aí que está o principal fator que pode levar ao vício com esses medicamentos. Porque mesmo o paciente com dor, ele se sente mais compensado, mais feliz, menos desconfortável com aquela dor. Então, o nível de dor pode não se alterar, mas a percepção da dor altera. Costumo conversar também sobre isso, sobre a diferença entre sexo, né? Homens e mulheres com dor. Né? A gente tem uma percepção visível. Eu sei que aqui a gente tem mais homens, eu acho. Né? Mas... Né? É quase meio a meio. Mas a gente tem aquela piadinha de que homens ficam muito pior com dor do que mulheres. Vocês já ouviram isso? Vocês concordam com isso? E é verdade. E não tem problema. Sabe por quê? Porque a mulher tem um componente afetivo da dor mais interessante que o do homem. Uma proteção estrogênica que impede que a mulher tenha um conflito com essa dor maior que o necessário. Ainda bem, né? Assim a gente consegue perpetuar a espécie através do parto, ter outros partos. Senão, se a gente ficasse no 2 para 1, a gente teria sido extinto, né? Eu brinco com isso, né, durante a aula. E o homem já não tem essa necessidade de suportar a dor. Então, e a mulher, depois da menopausa, ela fica com a mesma sensibilidade do homem. Olha que engraçado, né? Ela perde essa proteção estrogênica da dor. Então, esse tipo de proteção da dor é a mesma que o opioide causa. Né? Então, o homem, ele é mais suscetível emocionalmente à dor. Então, ele vira uma mulher quando ele usa o opioide. Né? Então, o opioide, ele
melhora essa percepção, essa sensação dolorosa de uma maneira afetiva. E é isso que pode causar um vício, né? Porque eu sempre me sinto melhor, mesmo frente à dor. Pode explicar para mim? Só que isso é uma percepção bem subjetiva. Olha só, eu trouxe aqui uma tabelinha bem interessante, eu gosto dela pelo menos, que é de NNT, é o número necessário para tratar, né, de pessoas para que uma diga que a dor realmente diminuiu. Certo? Ó. Tá? O número que eu preciso, quantas pessoas eu preciso tratar para que uma perceba a diminuição da dor. Então, olha só, lá o primeiro é codeína, que é um opioide. O segundo é tramadol. E eu preciso tratar 16 pessoas para uma se sentir bem com a codeína. No tramadol, eu preciso 8,3 para uma dizer que a dor realmente, de fato, diminuiu. E a gente tem, né, muitas pessoas, milhares, milhões de pessoas que têm adicção em tramadol. Que tem um mecanismo de procura pelo tramadol para diminuir essa dor. Então, é muito mais em decorrência do componente afetivo do que da dor, de fato. Se a gente for olhar, uma das coisas mais afetivas que a gente tem é a associação, né? Soma os benefícios, diminui os efeitos adversos do paracetamol e da codeína. Eu só preciso tratar 2,2 pessoas para uma diminuir a dor. E olha só o diclofenaco, anti-inflamatório, não esteroide, vendido 1,9. Então, é uma falsa ilusão que os opioides são muito mais efetivos. Sim, eles têm efetividade e importância localizada, mas esse componente afetivo às vezes fala mais alto do que a efetividade análgica de fato. E aí a gente tem, aqui eu trouxe para vocês para gravar, né, olhar e saber quando o paciente usa. Então a gente vai ter aqui os provavelmente mais utilizados na clínica, né, codeína e tramadol. No Brasil, o tramadol é bem mais utilizado, mas a codeína, junto com o paracetamol, é bem usada. Já viram o Tilex? Né? Então, o Tilex é bem prescrito também hoje no Brasil. A gente tem os intermediários. Hoje, talvez vocês peguem alguns pacientes com transdérmico, tá? Que é a buprenorfina, que está vindo de uma forma bem forte, que é um adesivo transdérmico semanal. Eu tenho minhas ressalvas, né? Porque a gente fica uma semana sob o uso de opioides. Eu falei para vocês que a gente já causa adicção com poucos usos. Então, tem que ter um cuidado, né? E uma orientação desse paciente bem adequada para saber se ele realmente necessita. Porque tem uma coisa, são um tripé, quando a gente fala de adicção, de vício. Tem que causar bem-estar, o opioide causa. Tem que causar tolerância, ou seja, precisa de cada vez maior concentração para ter o mesmo efeito. O opioide causa. E precisa causar síndrome de retirada. E aí que pega. O opioide causa bastante. Ou seja, o paciente, quando ele para de usar o opioide, a dor fica maior do que quando ele iniciou. Né? Então, essa síndrome de retirada é bem importante. E tem que ter um cuidado especial. Então, esse risco de adicção, né, já é minimizado, porque todos os opioides precisam de detecção de receita, mas mesmo assim não é difícil conseguir, né, uma prescrição de Tilex, de tramadol, relativamente fácil quando se indica que tem dor. Tá? Então, tem que ter, o paciente tem que estar apropriado de que talvez essa dor, quando pare, não seja dor em decorrência da falta, né, da sensação analgésica, e sim causado justamente por essa falta de analgésicos. Não sei se vocês entenderam. Né? Porque eu vou causar uma coisa chamada tolerância, que é diminuir a resposta do organismo a esse fármaco, consequentemente precisar de doses maiores. Quando eu tiro, a resposta à dor é muito aumentada, ou seja, a via nociceptiva está extremamente sensibilizada. Qualquer pequeno, né? Qualquer pequena sensibilização causa uma dor mais forte do que normalmente causaria. Então, saiu agora, ó, quentinho, no The Lancet, um artigo que é bem interessante. É um artigo com 341, eu acho, eu deixei aqui, mas eu posso compartilhar com vocês, tá? Saiu ali 28 de junho. Com 341, 7 participantes que fizeram acompanhamento pós-cirurgias, né, de coluna com o uso de opioides. Versus AINES, anti-inflamatórios não esteroides. E o resultado é bem surpreendente. Como resultado, eles
viram que a diferença entre placebo e opioides no manejo da dor pós-cirúrgica. Então, se o paciente não estivesse usando nada ou utilizando opioides que causam adicção, uma série de efeitos adversos do sistema nervoso central, incluindo depressão respiratória, tem que ter o mesmo efeito. Então, há todo um movimento hoje para diminuir, né, o número de prescrições pós-cirúrgicas para pacientes, né, especialmente de coluna, para evitar a adicção futura, né? Porque depois fica difícil dele conseguir sair da utilização desse fármaco. Não mais pela dor e muito mais por esse componente, né, de vício, de fato. Tá? Então, hoje a gente está vendo nos Estados Unidos, bem importante, né, a crise dos opioides, bem em decorrência dessa utilização de oxicodona, que seria um fármaco mais fraco, mas que leva à tolerância e à procura de fármacos mais fortes. Então, né, fora os analgésicos, podem me interromper, tá? Fora os analgésicos, a gente vai ter também várias utilizações de relaxantes musculares, que eu mostrei para vocês, né? Quem nunca viu um Tandrelax Bezeron? Outro nome aí famoso, deixa eu ver. Ouviram falar desses fármacos? Além de ser usado como relaxante muscular, são usados para dormir ainda. Né? Então, sempre depois da aula, alguém me diz, prof, é muito bom para dormir. Não, não é muito bom. Ele é um fármaco que faz inibição do sistema nervoso central. Né? Então, não é divertido nem para dormir, nem por uso por muito tempo. Até que eu botei lá, adjuvante temporário. Né? Ele reduz dor, né? Musculoesquelética, reduz. Mas ele inibe o sistema nervoso central para fazer isso. Então, ele inibe, de novo, percepção de dor e também disparos, né? Fazendo com que diminua contraturas, enfim, mas de uma forma pontual, esporádica. Tem gente que usa de uma forma crônica. Vocês viram ali, né? Na automedicação é um dos fármacos mais utilizados. E eles também têm bastante efeitos adversos. Especialmente, incluindo a questão da depressão do sistema nervoso central, né? Frequentemente a gente vê pessoas utilizando esses fármacos em conjunto com outros, né, analgésicos, inclusive opioides, que também são depressores. Então, a chance de ter um efeito importante em cognição, em atenção, já é gigante. Tanto é que um dos principais efeitos adversos é a sonolência e sedação, né? Então, há um prejuízo na vida cotidiana desse paciente, além de tem um prejuízo importante também na percepção da dor muscular, né? E forçar mais do que deveria, como o Danilo falou. Tá? Então, quem são esses fármacos, né? Então, quando a gente fala de relaxante muscular, muita gente fala de diclofenaco, né? Não, diclofenaco é anti-inflamatório. Ele vai ser útil em ocasiões que a gente precisa de anti-inflamatórios. Mas aqui é para dores osteomusculares, tá? Então, carisoprodol, Tandrelax, eu acho, ciclobenzaprina, que ela pode ser usada sozinho, Mioflex, já ouviram falar? É o Miorelax, Baclofeno, que é o Baclofen, Orfenadrina, que eu acho que todos vocês já ouviram falar do Dorflex, já ouviram falar, né? Ela é um relaxante mais levinho, tá? Não tão efetivo, mas de uso disseminado. Então, o Dorflex é um dos fármacos mais utilizados que a gente tem. E a tizanidina, que é menos utilizada, somente em casos, né, de espasmos musculares. E eles têm muitas alterações. Então, parece um fármaco simples, estou com dor nas costas, vou utilizar, mas eles têm muitos efeitos adversos. Então, tem que ter um cuidado muito especial. Então, esse paciente, ele vai estar, né, além de diminuir essa percepção de dor, ele vai pode estar com confusão mental, ele pode estar, né, com impactos. Frequentemente eles são associados a paracetamol ou a outros anti-inflamatórios, né, com impactos gastrointestinais importantes, todos em decorrente do medicamento, né? Às vezes, inclusive, ampliando a sensação dolorosa. E tem também as interações medicamentosas, que eles alteram a função de outros remédios que a pessoa já está tomando. Exatamente. Vou falar até um pouquinho depois, mas é exatamente isso. Ele pode aumentar, né, fazer indução de metabolismo ou diminuição desse metabolismo, então aumentando a concentração plasmática de outros medicamentos que a pessoa está utilizando. Então, isso que eu falei tudo é
para dor nociceptiva, né? Mas a gente ainda tem dor neuropática, que é de difícil controle. Vocês lembram dos adjuvantes que eu mostrei na escada, né, da OMS? Então, lá é onde eu vou me ancorar para, né, tentar manejar a dor neuropática. Então, porque dor neuropática é uma deficiência na comunicação neuronal. Então, eu tenho que usar fármacos que ajam nessa comunicação. Então, antidepressivos, tricíclicos, né, o triptilina, por exemplo, ou outros fármacos, por exemplo, anticonvulsivantes, neurolépticos, que reduzam essa sinalização, reduzindo, então, esse mau funcionamento do sistema nervoso central, da percepção da dor. Tá? É de difícil manejo, de difícil controle, né? E eu, como uma leiga que sou em quiropraxia, estava dando uma olhada, e tem vários trabalhos na quiropraxia, na dor neuropática, né? Achei fantástico, assim. E aí é o que a gente chama dos pacientes com radiculopatia verdadeira, quando a gente faz o teste lá de lance da perna reta, teste de slump, testes que são testes durais, que vão tensionar o sistema nervoso periférico. Se o paciente tiver uma dor que seja causada, uma dor de origem neural, tipo uma radiculopatia por uma extrusão discal, por exemplo, ou uma síndrome do túnel carpal, os outros remédios que não têm esse trajeto de função, eles não vão ter impacto sobre essa dor neurogênica. E aí o que acontece? O remédio não funciona. E aí o paciente diz assim, mas estou tomando tal e tal remédio mais forte que tem e não alivia a minha dor. E aí eu geralmente, né, às vezes acontece um problema na falha, a necessidade de se consultar com um profissional, um médico que vai te dar o remédio bom mesmo, ou às vezes até uma falha do próprio médico, que não reconheceu como uma dor neurogênica e deu um remédio que não vai ter impacto sobre aquele tipo de dor que o paciente está sentindo. Aí, geralmente, acaba encaminhando, às vezes, para um neurologista, por exemplo, que vai compreender a dor neurogênica e vai ter, finalmente, o alívio da dor do paciente. Exatamente, porque daí fica utilizando fármacos, né, sobrecarregando o sistema hepático, o sistema renal, né, gastrointestinal, tendo impactos de reações adversas importantes sem resolver o problema de fato. E a gente tem outros fármacos também para dor, né? Para dores de difícil manejo, especialmente, que talvez vocês já tenham ouvido falar, assim, tem a gabapentina e a pregabalina, que são do sistema nervoso central, elas foram imaginadas lá para ser, né, anticonvulsivantes, elas reduzem disparos, enfim, e podem ser auxiliares interessantes, então, nessa dor neurogênica, por exemplo, né? Os neurolépticos, a cetamina, tá? Acho que vocês já ouviram falar, é um anestésico, né? Mas ela é um analgésico bem potente. Então, em pacientes assim, com dores, alodinia, por exemplo, né? Dores aos menores contatos, ela pode ser útil em concentrações, né, mais baixas do que a sedativa. Os corticoides, tá? Que eu vou falar rapidinho deles, que é uma questão importante. E a morfina, né? De fato, mas a morfina ela vai ser mais prescrita em ambiente hospitalar. Por que mais prescrita? Porque para pacientes, né, especialmente com neoplasias terminais, elas até podem ser prescritas na clínica, mas pelo risco-benefício, na maior parte da população, ela vai ser restrita no ambiente hospitalar. Então, provavelmente vocês não entrarão tanto em contato com a morfina. Mas esse paciente que utilizou a morfina lá no hospital, às vezes ele vem, né, com essa dependência e que muitas vezes prejudica, inclusive, a recuperação, né, em decorrência de dores exacerbadas. E aqui tem vários, tá? Então, opioides, por exemplo, que eu já contei para vocês, né? Os fármacos antidepressivos podem ser úteis justamente nessa questão afetiva da dor, tá? Os antidepressivos tricíclicos, os antagonistas alfa-2 que eu comentei, que eles vão fazer uma modulação da chegada, né, da via nociceptiva, da chegada, da interpretação dessa dor. Só que, frequentemente, os pacientes têm efeitos adversos muito importantes com esses fármacos, então eles são utilizados só em casos realmente não responsivos aos demais. Os anticonvulsivantes e também, né, se pode utilizar alguns fármacos locais, mas hoje em dia está caindo. E aí eu vou só contar para vocês um pouquinho sobre os corticoides, certo? Vocês já ouviram falar de corticoides? Né? Então, corticoides, eles são fármacos que têm uma duração maior, né? Se a gente for ver o tempo de ação,
Eles podem chegar, inclusive, a meses, dependendo da forma de administração, né, de liberação prolongada. E eles têm efeitos adversos ainda mais pronunciados que os AINES. Por exemplo, lá que os AINES a gente tinha, né, um problema renal, problema de coagulação. Aqui a gente vai ter tudo isso somado, né, à questão da inibição quase que completa da resposta imune. Né? Então, por isso que a gente também chama eles de imunossupressores. Então, tem que ter um cuidado especial com a utilização crônica, porque eles resolvem dor? Sim. Né? Eles agem no mecanismo da dor. Só que às custas do quê? Então, esse paciente, ele vai estar muito suscetível a outras patologias em decorrência do uso prolongado desses fármacos. A gente vê frequentemente a utilização como anti-inflamatório, né, inclusive local, com infiltrações. Como é que é a relação dele com essa questão? Não sei se é da principalmente quando é infiltração, eles podem gerar a osteopenia, perda de qualidade tecidual dos tendões, por exemplo. Eles têm uma gama de efeitos adversos importantes, né? Inclusive, quando ele é sistêmico, aumentar a glicemia, né? Então, pacientes com diabetes não devem fazer o uso de corticoides de longa duração. Eles podem causar, né, em casos extremos de utilização exacerbada, uma síndrome semelhante à de Cushing, né? Com osteopenia, com deposição inadequada de gordura, ou seja, com dificuldade de cicatrização, né? Então, o impacto por infiltração pode reduz, esse efeito fica localizado ao local onde... Por que é feita a infiltração? Pela baixa irrigação do local. Né? Então, efeito sistêmico, eu teria muitos efeitos adversos sistêmicos por uma pouca chegada na concentração que eu desejo. Né? Então, se faz diretamente no local, mas naquele local eu vou ter os efeitos adversos. Até tópicos, né? Tem gente que usa bastante corticoide tópico, tu pode ter acne, né? Porque tu diminui a proteção imunológica, estria. Aqueles é tópico também, tá? É considerado tópico aéreo. Até aqueles de afta, né? Então, como a inflamação também tem reparo, né? O que acontece? Se eu ponho aqueles fármacos na afta, eu aumento o tempo de ação para tudo. Então, se eu reduzo a resposta inflamatória, eu reduzo o reparo também, né? Então, demoro mais para fazer cicatrização, demoro mais para fazer a regeneração. Posso falar uma pergunta que mandaram no chat? Pronto, fico um pouco confusa de quando o corticoide deve ser um alerta vermelho que eu tive paciente por anos, pedi ficar tudo, e outros que mandaram tirar, fui orientada a tirar a mão. Mas mesmo assim, me sinto segura quando defini isso. Não tem como saber. Tem que examinar há quanto tempo a pessoa toma a medicação. É difícil dizer por que toma também, né? Mas, tolerância desse indivíduo, né? Tolerância. O que acontece mais com a gente não sei se é o caso, mas o paciente tem uma artropatia inflamatória, né? Tipo uma artrite reumatoide, espondilite anquilosante, e aí vai tomar esses medicamentos por muito tempo, talvez para sempre, né? Ou só alternando o período que toma mais e toma menos. Esses são os pacientes mais perigosos, sim. Mas depende, não tem... Mas tem que trabalhar com o manejo, né? Da presença do fármaco ali. Não tem como retirar. Né? Então, quando eles têm reações inflamatórias ou autoimunes, que eles são muito utilizados também, não tem como fazer retirada, né? Agora, quando há possibilidade de troca, aí isso para mim é possível também. Se tem método de osteoporose da vida, assim, pedir pelo menos um raio-x, que vai mostrar o osso osteopênico, mas mesmo que tenha osteoporose não é uma contraindicação absoluta à manipulação, ela é uma contraindicação relativa. Então, tu vai interpretar se o paciente é um paciente com muita idade, se é um paciente muito magro, e são os pacientes que têm maior risco de fratura, geralmente fratura de costela, assim. Então, também depende de que outra intervenção tu vai usar, tu não é obrigado a, dando uma dica, tu não é obrigado a fazer ajuste manipulativo em todos os teus pacientes. Tem outros recursos de procedimento que tu pode usar, que vai te aumentar a segurança e vai ser talvez tão eficaz quanto o procedimento manipulativo. E olha que doido, né?
Então, nessa que o Daniel já falou. Mas, aqui temos os medicamentos mais vendidos no Brasil. Aqui contempla tanto os de automedicação quanto os de prescrição. Né? Então, a gente vai ter os dois aqui. E aí, a gente vai ter lá cloreto de sódio, losartana, né? Vamos saber que a gente está muito hipertenso no Brasil, ou com diabetes, né? Cloridrato de metformina, né? O que é importante a gente reconhecer os fármacos, né? A gente consegue olhar nossos pacientes e saber, ó, esse paciente tem diabetes, tem dificuldade de cicatrização, esse paciente é hipertenso, né? Circulação com problemas, enfim. Mas ali, 4, 5, 6 e 7 medicamentos, né, de manejo de dor e inflamação. Então, para a gente ver como, né, esses fármacos são realmente muito prescritos né, por automedicação. E aí, aqui a dipirona monoidratada, hidroclorotiazida, levotiroxina, que é, né, um medicamento para hipotireoidismo. E aí, a gente, aqui em azulzinho, eu trouxe alguns para vocês, alguns. Dentre os mais vendidos, para mostrar alguns que podem causar miopatias. Né? E são fármacos muito utilizados, é o 13º, 16º, 20º mais vendido, e sendo que esses dois são de uso crônico, né? São fármacos com potencial de causar mialgias, né, ou miopatias de fato. Então, não adianta só eu reconhecer, entender a dor, mas eu tenho também que saber que alguns outros fármacos e outros muitos fármacos têm como efeitos adversos causar dor nesse paciente. Às vezes a melhora não está acontecendo, não é pelo tratamento inadequado, mas porque está acontecendo um efeito adverso de um medicamento. A pessoa pode ter uma complicação de saúde que vai exigir permanentemente uma medicação. A pessoa vai tomar aquela medicação permanentemente e ao longo do tempo ela vai começar a desenvolver dores miofaciais na decorrência desse uso crônico dessa medicação. Aí vem lá para nós, de repente, um ortopedista, e vai apertar, ó, fibromialgia. Exatamente. E aí, qual é a característica da dor muscular de origem, uma questão da medicação? A dor muscular, ela é geral, ela não é num único ponto. Geralmente, a síndrome miofascial, quando ela é decorrente de um esforço de trabalho, um exercício, ela se localiza numa única região. E ela geralmente não dura muito tempo. Não vai ficar muito mais do que 2 semanas com a síndrome miofascial. Esses pacientes, tu faz a liberação, tu ajusta, vai no massagista, faz uma sessão de acupuntura, e aquela dor nunca deixa o paciente. E aí esse paciente ele vai rodar em vários profissionais de saúde, e aí vai chegar às vezes num ortopedista, num quiropraxista, que vai dizer, é fibromialgia. E aí vai gerar mais o efeito nocebo, que é o fazer o paciente acreditar que ele tem um problema que na verdade ele não tem. E tu passa a ter mais um problema ainda, que é um diagnóstico errado. Né? Mas eu apertei dos 18 pontos, deu dor em 11. Pois é, mas esse não é mais critério, já faz alguns anos que mudou, né? Então tem que fazer uma triagem, tem que fazer toda uma avaliação desse paciente e que inclui saber quais medicações que esse paciente está tomando, ou se tem algum tipo de deficiência vitamínica, ou algum problema hormonal, por exemplo, que também poderia gerar dor muscular em vários pontos do corpo, que não seria necessariamente um problema do músculo ou da articulação. E aí a gente tem desde anti-inflamatórios até antihipertensivos, antibióticos, antipsicóticos. E aí esses fármacos, inclusive alguns deles causam miopatias estáveis, né? Então, lesão que podem não ter recuperação completa. A maioria desses que causam mialgia, cessando o medicamento, tem um retorno à condição normal do paciente, mas alguns eu posso ter lesão importante, carcinoses, enfim, do qual nem sempre eu consigo ter uma reversão completa. E aí a gente tem, eu destaquei para vocês as estatinas lá, né? Dentre essas que causam miopatias, porque as estatinas são um dos medicamentos mais utilizados, né? 25% da população tem, aproximadamente no Brasil, tem dislipidemia. E esses, aproximadamente 80%, vão em algum momento fazer uso de estatinas. E dentro dos que utilizam estatinas, pode ser de 1 a 5% vai apresentar mialgia. Tá? Então, é uma população ampla, é muita gente. E é muito possível que vocês, né, entrem em contato com essa população e que às vezes não identifiquem de primeira essa relação do fármaco com, né, a queixa do paciente.
E, além disso, tem fármacos que induzem essa miotoxicidade da estatina, ou seja, quando utilizados em conjunto, pioram essa resposta, inclusive para pacientes que não apresentavam mialgia em resposta à estatina. A gente vai ter desde fibrato, que é muito comumente utilizado junto, né, que é para fazer redução de triglicerídeos, até imunossupressores, antibióticos, antifúngicos, antagonistas de cálcio, antirretrovirais, antiarrítmicos, antidepressivos, antistamínicos, tá? Que quando usados junto com a simvastatina ou qualquer outra estatina, pode piorar essa resposta, né, de dor ou ainda de movimento. A pergunta importante é, toma remédio por algum motivo? Sim. Qual remédio? Aí faz uma lista de todos os remédios, o motivo pelo qual toma e há quanto tempo toma. E aí associar as respostas com relação a isso, há quanto tempo tu sente essa dor, para tu conseguir fazer uma associação, pelo menos temporal, entre uma nova utilização de uma medicação e o quadro sintomatológico. As estatinas, inclusive, fazendo manejo dentro das próprias estatinas, tem algumas que causam mais e outras que causam menos, né? Então, isso poderia ser levado, encaminhado ao médico, porque o paciente, às vezes, o médico pergunta tudo certo, o medicamento tá. Ele não associa aquela dor, né, que ele está tendo com o medicamento para colesterol, não tem nada a ver, né? Então, vocês identificando podem, né, encaminhar, às vezes fazendo a simples troca dentro das próprias estatinas, já reduz em 80%, 90% essa resposta. No curso de DTM que a gente aprendeu que teve um estudo que mostrou que alguns antidepressivos podem acabar potencializando as questões da TM. Então, ou tem que trocar o fármaco, ou, né, às vezes está precisando daquele medicamento e enfim, mas legal. Tem algum outro medicamento que possa potencializar alguma tendinopatia, alguma coisa que a gente está tratando, alguma outra doença muscular? Vários medicamentos, na realidade, né? Todos esses que podem causar miopatias, eles têm, né, potencialmente podem, né, levar a prejuízos. Assim. Então, aqui eu trouxe só uma amostra. Se a gente for pegar ipsis literis, as bulas dos medicamentos, assim, os mais raros, né, eu trouxe os que são mais comumente apresentados. A grande parte, de 60% a 70% dos medicamentos tem potencial de causar patologias ou piorar patologias esqueléticas. Né? Ou vou dar um exemplo da estatina, por exemplo, né? Para a gente entender como são mecanismos de ação variados. Então, a estatina diminui o colesterol é importante na membrana da célula. Então, essa membrana com menos colesterol, ela se torna menos fluido. Essa diminuição de fluidez acaba levando a mais rompimento que leva. Entende? Então, por outros mecanismos, né, podem acontecer patologias semelhantes ou reações semelhantes levando. Uma pergunta como paciente e como idoso. Quando a gente vai pela cidade, ainda tem um cardiologista. Tem um probleminha cardíaco, né? Então, estou precisando da minha prevenção. Portanto, também escolhi um geriatra para ver se eu parava de envelhecer. Então, assim, tu chega em um, aí tá, faz uma prescrição para mais importante tomar, cardiologista. Chega lá no geriatra, isso aqui tu não deve tomar. Aí tu fica naquela, volta para o cardiologista, dá para ver se... Não, tu vai ter que escolher, né? Ou tu escolhe um médico ou escolhe outro, né? Então é difícil, né, a gente como paciente de se posicionar também nesse sentido, né? Tem uma questão importante, bom, como é que envelhecer é um privilégio. Espero, né, envelhecer muito ainda, além do que já fui. Mas a gente tem que envelhecer bem, né? E o geriatra é legal porque ele consegue olhar de uma maneira ampla o paciente, né? Assim como o cardio, né? Eles vão olhar somente o local de, né, estudo deles. Então, o geriatra é interessante por causa disso, porque ele consegue ver que a gente tem uma diferença fisiológica, né? Acho que teve ontem uma palestra sobre envelhecimento, não foi? Foi sim. Então tá. Então, o processo de envelhecimento, a gente tem fisiologicamente, algumas, né, adaptações que podem acontecer e farmacologicamente elas são impactadas. Ou seja, o fármaco pode ficar em maior concentração, ele pode ter mais dano, né, numa população com mais idade do que normalmente temos
complexidade, o geriatra consegue identificar isso de uma maneira mais importante. Mas é importante que eles conversem, né? Que eles cheguem a um acordo. Porque frequentemente, por exemplo, né, os medicamentos cardioprotetores, eles são escolhidos com base em artigos, nas diretrizes, né, com base em artigos de quais são os mais efetivos com menos efeitos adversos. Então, nem sempre o geriatra está por dentro de todas as diretrizes de todas as áreas. Né? Então, às vezes, é interessante que eles entrem em um acordo, não precisa escolher nenhum deles, né? Que eles consigam entender. Mas não tem como eu saber qual que está com a razão. O ideal fosse que eles conseguissem ter essa comunicação, como todos nós profissionais da saúde, né? Ia ser fantástico se o farmacêutico conseguisse ser ouvido, se o quiropraxista conseguisse ser ouvido, ia ser... É quiropraxista. Ai, que susto. Imagina, né? Aqui falar errado. Então ia ser fantástico se a gente conseguisse todo mundo entender e conversar e ser ouvido, né? É um retrato do que acontece frequentemente, né? Cada um olha só para o seu. Às vezes eu digo para os médicos, digo, olha, esquece, eu também conheço um pouco da área da saúde, né? Trato realmente com o paciente, mas às vezes daí aquele pouquinho que tu conhece da área da saúde, começa a questionar um pouco, né? Uns que não gostam de explicar, né? Mas vai ter que tomar. Por exemplo, vou pegar um exemplo, né? Do ácido assim. O cardiologista diz que tem que tomar todos os dias, né? O pediatra diz que tem estudos que mostram que você pode tomar um comprimidinho de 3 em 3 dias, né? Não precisa tomar todos os dias, né? Então já começa ali uma pequena... As outras são associativas, então esses remédios aí, né? Então também não são... Recomendo, outros não, né? Tem alguns estudos já mostrando a questão que teve uma época que o ácido acetilsalicílico para a salvação do universo, né? Todo mundo tinha que usar. Agora, alguns estudos já vêm mostrando que não é exatamente isso, né? Mas, especialmente para a população mais, né, com mais idade, que tem essa questão de diminuição de depuração e os efeitos adversos exacerbados, né? Então, tem isso mesmo, de fato. Tem que achar um meio termo. Forte, mas já estou finalizando só para contar, então, que por que é importante entender um pouquinho de farmacologia, né? Que eu acho que se a gente entender do medicamento e reconhecer, né? A gente não é prescritor, mas se a gente conseguir reconhecer o benefício daquele medicamento naquele paciente, se a gente conseguir reconhecer que aquele paciente está tendo uma reação adversa, pode ter uma reação adversa, ou aquela reação adversa está prejudicando ou interferindo no tratamento, além das interações que esses medicamentos podem estar tendo, e uma coisa importante que frequentemente acontece, o paciente vai lá e se consulta com cardio, vai lá e se consulta com endócrino, vai lá e se consulta com geriatra, e cada um prescreve um medicamento sem olhar o medicamento dos outros, né? Às vezes somos nós, não prescritores, que conseguimos olhar todos os medicamentos, né? Conseguimos olhar todos e entender se tem interação ou não, né? Porque se a gente estiver apropriado, e o paciente também tem que estar apropriado do efeito do medicamento, não só tomar, né? Tem que entender o que ele está fazendo, a gente consegue identificar, às vezes, efeitos em decorrência dessas interações. Então, por isso que é importante, ao menos, a gente ter essa capacidade de reconhecer para que haja, né, o sucesso dessas terapias. Na verdade, eu considero um erro brutal, assim, achar que a farmaco não é importante para nós, porque a gente não vai indicar medicação para o paciente, mas a gente precisa entender o paciente, então, às vezes, a gente precisa saber como que é uma modalidade esportiva. Eu pratico tal modalidade. Como é que é isso? Você tem que te interar. Não pode ser totalmente alheio às outras situações, e os fármacos são extremamente frequentes, né? A maioria dos pacientes utiliza algum tipo de fármaco, principalmente os pacientes idosos. Então, não tem como não conhecer as medicações e os efeitos, como que tem o efeito no organismo. Existem questões que realmente vão ser bem difíceis para nós, principalmente quando a gente chega na questão das interações, porque vai exigir muito conhecimento e de medicação, porque existem muitos medicamentos. Mas é obrigatório que a gente tenha pelo menos uma noção dos medicamentos que têm efeito sobre a dor, porque a gente vai tratar pacientes com dor. A grande parte dos pacientes são pacientes que nos procuram porque tem um determinado tipo de dor. Mas depois tem uma outra condição, que seria conseguir ver o paciente como um todo. Então, a quiropraxia tem como sua característica ser uma profissão de atendimento primário e uma profissão holística. O que isso quer dizer? Por ser atendimento primário, chega para nós pacientes que não necessariamente foram no médico antes e podem estar procurando primeiro a gente. E o paciente não sabe
das medicações, que elas têm efeito colateral, que se eu misturar esse remédio com esse, ou se eu tomar por muito tempo essa medicação, eu vou ter um efeito XY. Então, nós, como profissionais de saúde, nós também somos comunicadores em saúde. E o comunicador em saúde deve alertar o paciente, olha, essa medicação não é adequada, tu deve procurar auxílio médico para tomar determinada medicação, tu não pode estar tomando por conta. E a ideia do holismo é o quê? É ver o paciente como um todo. Tu não trata um joelho, tu não trata um pescoço, tu trata um indivíduo. E esse indivíduo pode estar tomando medicação X, Y, que tem impacto na saúde do paciente, e tem, às vezes, impacto na condição que tu está tratando. Então, se tu não sabe que aquela medicação tem como efeito adverso dor muscular, tu dá lá que nem um pateta tratando a dor muscular, e o paciente ainda pagando diversas consultas para liberação, e tu está fazendo lá na musculatura, ajustando e tudo mais, mas na verdade o problema é a medicação. Então, enquanto não houver uma atenção com relação às medicações que o paciente está tomando, tu nunca vai conseguir tirar o paciente daquele ciclo vicioso. Na verdade, tu vai fazer parte do ciclo vicioso, porque tu não vai resolver o problema do paciente também. E aí tu vai ainda atender o paciente várias vezes, pensar, mas quiropraxia é barato, porque aí reduz o tempo. Não. Nesse caso vai sair bem caro, porque o paciente vai pagar as consultas e não vai ter retorno. Eu vou deixar uma dica, né? E realmente, até para farmacêutico é difícil lembrar de todas as interações. Tem um site gratuito, bem divertido, que é drugs.com, né? Qualquer um tem acesso, é só entrar lá, botar o medicamento que possa ter suspeita, né? Olha, eles estão rindo porque eu faço uma aula prática do drugs. Né? E aí tem lá qual é as possibilidades de interações. E eu brinco que é o meu legado, né? Como farmacêutica, que eu não vou estar sempre junto, mas que o drugs pode estar sempre com vocês. E aí lá tem os efeitos adversos, principais, né? A peculiaridade de cada fase. Quem nunca atendeu o paciente quando perguntou se ele tomava remédio, por qual motivo, fez uma lista brutal, assim. Vocês têm um exercício, principalmente quem está em estágio, de fazer uma lista de todos os remédios e ver se existe interação entre eles. Olha que emoção. Vai ter trabalho por algumas semanas. Verdade. Tem, muita coisa. A maioria vai dar interação, né? Você tem que avaliar se aquela interação impacta na saúde do paciente. E aí que muda ter o conhecimento ou não, porque é uma coisa no Brasil. O conhecimento diferencia. A gente está aqui, tá vendo? Aí passa a ser amigo, ó. Né? Aí o fármaco age junto, então a gente consegue trabalhar com ele certinho. Tem uns outros exercícios que o pessoal tem que fazer também, que às vezes o paciente diz, toma tal remédio, nunca ouvi falar. E aí deixa passar batido e vai que vai. Sempre tem um exercício pessoal, assim, de... Quando o paciente diz que tem uma patologia que tu nunca ouviu falar, que ele tem uma condição que tu nunca ouviu falar, ou toma um remédio, pesquisa, vai atrás, e depois, logo lá na frente, tu vai atender outro paciente que vai estar na mesma situação, e aí tu já sabe, porque tu faz esse exercício. Então, quando a gente atende os pacientes, não é só uma questão de chega lá o paciente, eu fiz a intervenção, acabou. Não. Reflete sobre aquele paciente, reflete aquela condição, faz uma análise aprofundada no paciente. Você vê que vai mudar de figura o atendimento de vocês. Ele vai ficar muito mais complexo, vai contemplar muito mais a situação do paciente e vocês vão conseguir ajudar muito mais o paciente de vocês, de forma muito mais completa, dá para se dizer. Até porque o fármaco ele não vai ser para onde a gente quer, né? O fármaco vai para o organismo inteiro. Então, muitos dos reflexos que a gente está vendo são de fármacos utilizados muito aquém disso. Né? Então, o resultado para dor de cabeça tem um problema, né, de coagulação, enfim, problemas gástricos. Uma coisa que eles veem bastante é os pacientes que tomam medicação para pressão. E aí eles vão ver a pressão está lá nas alturas. E aí eles perguntei, e o remédio da pressão está tomando? Porque perguntou, toma remédio por motivo? Toma remédio por pressão. Aí, vai lá para a lista, né? Aí tu vê a pressão e a pressão está lá em cima. Tá, mas se tu toma remédio por pressão, como é que a pressão está tão alta? Não, é que eu não estou tomando. Eu fiquei bem e parei de tomar. E outra, dele se apropriar que é crônico, né? Algumas patologias não dá para parar. Diabetes também acontece. Não, eu estava com 90, parei de tomar. Vai ver, tá com 180, 100 miligramas. Tem paciente que é muito negligente, assim, hoje toma, amanhã não toma, hoje toma, amanhã... Passei mal, me deixa toma. E aí o paciente fica alterando, e fica brigando com o paciente que ele tem que tomar o remédio. Como é que é o ponto de vista de você de farmácia, sim, sobre o remédio genérico? Adoro falar sobre isso.
Na realidade, o genérico é uma lei muito bonita, democrática que aconteceu, que deu acesso ao paciente que não tinha poder aquisitivo a poder ter acesso a esses medicamentos. Um medicamento genérico, ele é igualzinho ao medicamento de referência que a gente chama, né? Ele tem que seguir os mesmos padrões, tem que utilizar os mesmos insumos, na mesma concentração, ter o mesmo padrão de qualidade, então ter a mesma cor, o mesmo cheiro, a mesma textura, tudo igualzinho ao referência. Aí as pessoas me perguntam por que ele é tão mais barato, né? Por que o referência é mais caro? Porque usa insumo de qualidade? Não, porque o referência fez a pesquisa. Né? Ele precisa retomar esse valor da pesquisa, que são milhões e milhões de dólares, né? Desde a pesquisa primária até a clínica, no valor do medicamento. Mas aqui no Brasil, a partir de 10 anos, ele perde a patente. Os laboratórios interessados podem fazer igualzinho ao referência. Até tem os médicos que querem vender aquele tem que ser quer. Chega lá e diz, ó, comprei, mas não. Tá. Isso aí não estou pesquisando aí. Deixa eu falar assim, ó, para medicamentos, sistema nervoso central e endócrino, e aí inclui, né, para hipertensão, diabetes, enfim, não é que seja o genérico ou o referência. Mas assim que eu me adaptei com um, porque às vezes demora até 3 meses uma adaptação, né? Para eu conseguir chegar na estabilização nessa luta medicamento e corpo, né? Então, às vezes demora uns 3 meses para ter o resultado final. Então, assim que eu me adaptei, eu sigo no mesmo laboratório. Né? Se eu comprei o genérico daquele laboratório, eu sigo sempre, porque ele tem uma pequena, né, de 2% que pode ter de diferença. Só que para medicamentos do sistema nervoso central e endócrino, esses 2% podem interferir, né? E aí eu vou ter que me adaptar de novo. Não é que é pior ou melhor, é diferente. Então, assim que eu me adapto, eu mantenho o mesmo laboratório até o final do tratamento. E pode ser para sempre, né? Então, se eu não achar, não existir mais, eu troco, espero esses, né, 1 a 3 meses, aí não troco mais. Manipulado, daí entra a confiança Na farmácia de manipulação, procurar farmácias com bom controle de qualidade, que vai ter um bom quadro, né? Um bom medicamento completo. Agora, também tem que ter esse conhecimento. Mas, em geral, na maioria delas, há uma boa entrega, né? Há exceções. Pergunta, qual a relação assim, entre os anticoagulantes e o tratamento quiroprático? Uma vez eu vi que isso pode ter O anticoagulante, ele inibe a agregação plaquetária. Os procedimentos, todos os procedimentos que a gente faz, todos, eles envolvem traumatismo dos tecidos. Seja um pequeno traumatismo ou um maior. Existem técnicas miofasciais, por exemplo, super superficiais e técnicas super profundas. Essas técnicas, elas geram microlesão tecidual. Então, tu pode ter ali uma hemorragia. Então, se tu for fazer, por exemplo, uma liberação profunda, tem um estudo de caso lá dos anos 70, de um quiro que liberou psoas. E ele traumatizou um vaso sanguíneo e o paciente teve uma hemorragia e morreu. Mas isso só vai acontecer com anticoagulantes muito fortes, que seria, por exemplo, a heparina, xarelto. Então, tu vai fazer, por exemplo, uma liberação de panturrilha, por exemplo. O paciente tem uma fragilidade tecidual dessa área muito grande. Então, a liberação pode gerar um baita de um traumatismo. No mínimo. Pegando o gancho de 2023, no primeiro semestre, xarelto foi o medicamento mais vendido. Então, quem vai tomar esses pacientes são os pacientes que, por exemplo, tiveram uma trombose e aí o paciente chega hospitalizado e aí quando começa a desmontar, se separar ali aquele coágulo, depois de um tempo o paciente é liberado, mas ele continua por meses a fio tomando medicação anticoagulante. E aí pode acontecer do paciente formar, inclusive, como é que se diz, lesões de panturrilha, na região da canela ali, seriam ulcerações, né, áreas com menor vascularização. Então, o tecido ele é super vulnerável naquela área. E aí tu vai liberar, se tu for fazer uma liberação ou uma manipulação numa área que tu não visualiza, que tu não sabe o quanto o íntegro tá, pode ser catastrófico, assim. Principalmente no membro inferior. Então, por precaução, a gente evita fazer procedimentos mais invasivos em pacientes que tomam esses anticoagulantes poderosos, assim. Agora, se for um mais leve, tipo um AS, por exemplo, aí não teria problema.
E esses mais, esses aí, xarelto, nivarina e coisa, ajusta cervical, menos acima ajustar, qual é que é os estudos aí? Aí o procedimento ele gera um traumatismo. Se ele gera um traumatismo, dependendo do traumatismo que tu gerar, tu pode deixar uma hemorragia no paciente. É a avaliação. Então, Risco-benefício. Risco-benefício. Prática baseada em evidência leva em consideração. Aquele procedimento ele é eficaz? É eficaz. Ele é arriscado? É arriscado. Existem procedimentos mais seguros e igualmente eficazes? Se a resposta for sim, esse não é o melhor procedimento. E aí tu vai escolher por um outro procedimento, que não um procedimento manipulativo. Mas não quer dizer que só a manipulação vai gerar lesão. Pode ser uma liberação e eu falo assim, é só uma liberação, é só uma mobilização, mas é uma mobilização paulada lá no tornozelo do paciente, puxando com tudo, mas só o tornozelo. No tornozelo não vai dar AVC assim, mas vai dar uma hemorragia no tornozelo. Né? Então, não quer dizer que é só o ajuste que vai gerar lesão, pode ser outro procedimento. Dependendo da situação, não é nem para o paciente entrar no consultório, ó, tchau. Tipo, eu tomo xarelto, vi. Semana passada eu tive uma trombose, fiquei hospitalizado, me liberaram segunda agora. Terça-feira de manhã estou aqui. Estou com uma dor no pescoço. Melhor não. E aí, se o paciente ainda tem um histórico de trombose, a questão é, por que teve trombose? Foi só uma descamaçãozinha de artéria. E aí tu ajusta a cervical, lesiona mais ainda a artéria e aí nem é pelo anticoagulante, mas é por que tomo anticoagulante. Então, o fato de eu estar tomando anticoagulante me facilita o processo de lesão tecidual pelo traumatismo, seja de um ajuste, seja da liberação, mas aí tem uma outra coisa, por que tomo anticoagulante? Porque eu tive trombose. Beleza, agora, por que tu teve a trombose? Se a resposta for não sei, posso ajustar? A resposta é não sei, porque eu não sei porque eu tive trombose. Eu tive trombose porque eu tenho lúpus. Beleza. Então, é um problema tecidual lá do lúpus. Aí, assim, fico meio assim, né? Mas trombose não é um bom sinal para nós. Vamos deslocar. Mas só vou usar a pistola massageadora. Meu Deus. Vamos trepidar e soltar isso aí. Soltei. Soltou tudo. Só para aqui. Foi lá para a cabeça o trombo. Mas é um anestesinho rápido. Não, professor, é só com dropzinho. Vou ajustar com dropzinho. No trombo. E aí, sacode e vai. Né? Vai, trombo. Então, a questão nem o fato de tomar anticoagulante. O fato é por que toma e se o problema é a agregação plaquetária. O problema é a formação de um trombo. Eu, sinceramente, acho que existem outras formas de alívio de dor e eu acho que eu não sou a melhor opção. Verdade. Não. Tá tudo certo. Eu perguntando na questão dos esteroides, agora nessa bomba dos fake news, mas, por exemplo, por que seria, como é que entraria na questão esqueci o nome daquela, deixa eu formar, que eu acho que eu me perdi, O que é o fake news? É o pessoal que usa bombas, entendeu? Na questão do uso das bombas, o problema que pode causar até, por exemplo, no ajuste também, por que seria uma contraindicação de coisas? O pessoal que usa esteroides. Quais seriam os efeitos colaterais do uso de anabolizantes? Tem vários efeitos adversos nos anabolizantes depois da graduação, que não precisa saber da terapia, mas você vai ter vários efeitos, desde efeitos hormonais, né, onde esse paciente vai perder a coordenação hormonal normal. Né? Então, em pacientes masculinos pode haver uma femininização, em decorrência do excesso de testosterona, vai estrógeno, né? O excesso vai estrógeno, e as mulheres, uma masculinização. Isso impacta, obviamente, quando se usa testosterona, se usa para crescer, para ter hipertrofia. O aumento exacerbado, acelerado de crescimento pode levar, inclusive, a neoplasias. Problemas renais importantes que são impactados diretamente pela questão hormonal.
dias importantes de utilização de anabolizantes. Posso ter, né, efeitos no sistema nervoso central importantes por uma superestimulação ou subestimulação, dependendo da utilização qual, né, a utilização, efeitos inflamatórios, né, que a gente acha que são monodais. Só que isso gerencia uma série de características fisiológicas do comportamento do indivíduo, inclusive características fundamentais, como renais. Né? E aí é muito comum o paciente com uso pesado de anabolizantes terem falência renal. Além das características físicas de edema, né, local, muito do que se ganha de músculo com a utilização de anabolizantes, grande parte é contemplado por edema, né, local, com aprisionamento de água. Bom, então, pelo todos os efeitos colaterais, né, quando o paciente chega, eu tomo anabolizante e tal, é que nem um mecânico quando recebe um carro tunado. Tipo, foi todo mexido, não é nada mais original. E tudo tem um porquê, teu organismo ele tem uma liberação lá hormonal por um motivo, uma intensidade e tal. Então, tu desregula todo o organismo. A pessoa pode ter aquela dor, aquela situação que é, sei lá, hipotética lá, por vários motivos que não os que a gente está acostumado a tratar. Então, o paciente que utiliza anabolizante, ele pode ter uma outra complicação que tu não sabe. Por exemplo, estou com uma dor lombar e é um problema renal, por exemplo. Estou com um problema na tireoide, no paciente, estou com um problema no pescoço e era metástase da tireoide. Tinha um tumor, não tinha nada a ver com anabolizante. Sempre tomou, nunca deu nada. Todos os dias há 40 anos. Tomo todos os dias. Eu sempre conto meu paciente que veio, 88 anos, e ele fuma desde os... Ele estava deitado de baixo por baixo. Aí levantou, tossiu. Tossiu. Aí depois, tá. O dia que a gente estava mesmo, o senhor estava contando que o senhor fuma desde os... Sim, eu fumo desde os meus 13. E nunca tive nada. A gente é muito perfeitinho, né? Mexeu numa coisa e desregula tudo o resto. Mais uma pergunta sobre a bebida alcoólica e a medicação. Depende. Esse estrador aqui não pode. Depressor do sistema nervoso central com depressor do sistema nervoso central. Quais que é mais impactante? Opioides, relaxantes musculares, medicamentos que agem no sistema nervoso central diretamente, como antidepressivos, ansiolíticos, não é recomendado. Outros vai depender, né? Então, alguns podem, outros não. Alguns anti-inflamatórios podem aumentar a chance de lesão hepática, mas uma dose, um cálice, uma lata, uma dose de uísque não vai, né, ter prejuízo. O problema é, pode beber, estou tomando antibiótico, pode beber? Não tem interação. Aí, né, toma um excesso, tem diarreia, daí não faz efeito antibiótico. A Brope disse que podia e não fez efeito, né? Não, então, depende. Mas a maioria dos fármacos não tem interação. É um mito. Mas se diz que tem porque é muito utilizado o álcool lá. Então, o paciente não sabe discernir o que é um anti-inflamatório e um antibiótico. É que eu tomo alguns medicamentos que eu falei na cardiologista são contínuos, né? E minha esposa vai no mesmo cardiologista, só que em dias diferentes. Né? Eu chego em casa, não, o doutor disse que eu posso tomar meu vinho sem problema nenhum, para não me preocupar, para não me estressar, né? Então, para não ficar estressado, eu tomo um vinho de vez em quando, né? Mas um vinho de vez em quando é tranquilo. Daí disse minha esposa assim, não, mas eu fui lá para o doutor, né? Ele disse que eu não posso tomar. Digo, tu toma remédio para a cabeça. Provavelmente é por isso. É, bem por isso. Não, a minha sempre disse que eu não posso tomar nada. Digo, não, eu também acho que não pode. Medicação que tu toma, tu não pode tomar. Mexeu o sistema nervoso central, geralmente não. Então tá certo. Então, uma salva de palmas.